Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos ter a leitura do Evangelho. Graças a Deus, com a mentora Maria João. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. 248, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejará, por falta de recursos suficientes, e se deseja possuir riqueza, e dizem, para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e o poder, até em alguns, se sincera dar-se. Contudo, seja completamente desinteressado em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder, começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que este tais, porventura, dissimula aos seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor?
Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, mais a descoberta de tesouros, de uma favorável insanha aleatória, do recebimento de inesperada herança, etc. Que dizem dos esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos. Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm os seres punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vem de fazer todo o bem que desejaria, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se dos necessários, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a ingerência mais. Se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e de ver-se a ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de sua faculdade não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos. A falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dávida do pobre, o óbolo da viúva. Graças a Deus. Aqui vem nos alertando para a gente lembrar sempre da caridade, né? É uma que a gente sempre fala aqui, né? Que devemos fazer caridade, ajudar sempre o próximo, os necessitados. E assim, às vezes a gente fala, eu não tenho nada, eu não tenho, vou ajudar como? Eu não tenho, eu estou sem nada aqui para me ajudar aquelas pessoas. A gente não deve pensar isso. Igual aqui nessa leitura eu estou falando de várias maneiras, que não é só com dinheiro, não é só com valores, que você possa sim chegar até uma pessoa necessitada, que você possa sim estender sua mão, perguntar o que ele quer, até mesmo levar ele a procurar, aconselhar a procurar um trabalho, a mostrar ele onde que tem, se você está à procura, você precisa arrumar um trabalho, nós vamos te ajudar, vou te indicar e tal, até isso nós deveremos fazer. Isso é uma caridade que a gente faz ao outro. Porque, às vezes, a gente só pensa em julgar. A gente fala, nossa, aquela pessoa está ali o dia inteiro, não faz nada, não quer saber de fazer nada, fica lá, não procura nada para fazer. Às vezes a gente está julgando as pessoas, por que a gente não fala, olha, aquela pessoa deve estar precisando disso, eu vou tentar ajudar ela de alguma forma. Eu vou tentar ver o que ela precisa, o que realmente está precisando. Se for de algum trabalho, eu vou tentar ajudar ela a procurar um trabalho para ser melhor, para fazer a caminhada dela melhor. A gente não deve estar julgando as pessoas. Isso é a caridade que deve. Aqui fala da viúva, ela não tinha
quase nada, mas o pouco que ela tinha, ela foi e ofereceu. Pra você ver que bênção. E é uma viúva sozinha, velha, vivia sozinha, e mesmo assim ela não hesitou de maneira nenhuma em ajudar. Falou, o que eu tenho, eu vou oferecer. Então é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos aprender também. Isso é ajudar o próximo, é estender a mão para aqueles que precisam, olhar, não olhar só, e se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. O Cristo não quer isso, não. O Cristo não está querendo ver que a pessoa é rica. Eu vou ajudar aquela pessoa só porque ela é rica. Não. O Cristo quer que a gente seja humilde, que a gente faça a nossa parte, que a gente aprende a fazer a caridade ao próximo, aos necessitados. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje nós temos a palestra com a mentora Lisandra, vamos falar sobre o perdão, né? E depois voltaremos, né? Trazendo as palavras para cada um de vocês. Agradeço imensamente também a presença de vocês, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mentora Lisandra, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre o perdão. Vamos começar falando sobre o que é perdão. No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves, aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. Perdão é tolerância, são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. O que é perdão? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos. Ou cessar a exigência de castigos ou restituição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Graças a Deus. Perdoar é um ato importante, não apenas para a paz do outro, mas para a nossa paz. Aqui quer dizer o quê? Que com o perdão nós conseguimos o que estamos em busca, que é a nossa evolução. Conseguimos nos libertar dessa liberdade. Muitas das vezes a gente fica preso a uma mágoa e aquilo ali vai causando tanto constrangimento para nós mesmos. Às vezes nem é tanto pela pessoa, a pessoa ali perdoa, mas você fica remoendo aquilo ali, você fica com aquela mágoa constante. E aqui quer dizer que o perdão quer exaltar a importância do perdão, não apenas para o outro, mas para nós mesmos. Vamos dar continuidade. O perdão segundo o Espiritismo. No capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas instruções dos Espíritos, Kardec nos fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vós devem percutir. A inteligência é mais alto falar ao coração, confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos o mesmo pensamento de vós, deparar sempre. Ele é o justo por excelência. Responde a Pedro: perdoarás, mas limitadamente perdoarás. Cada ofensa
tantas vezes quanto ela for feita, ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao mansuetude farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente, contra porventura, às vezes que o seu perdão desce a ti, apaga as faltas. Perdão de Jesus na cruz. Jesus nos perdoou na cruz a sua derradeira lição para a humanidade. Segundo Chico Xavier, ele se refere ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Perdoar pode ser considerado simplesmente em termos dos sentimentos da pessoa que perdoa ou em termos do relacionamento entre o que perdoa e a pessoa perdoada. Aqui quer dizer o que eu ressaltei ao início, que muitas das vezes as pessoas perdoam. Você me fez o mal, eu te perdoo. Mas você se perdoou, você teve o arrependimento? Que o perdão é considerado no momento que tem praticamente um esquecimento. Eu fiz isso para fulano, eu reconheci que eu errei, eu pedi as minhas desculpas, a pessoa me perdoou. E assim eu vou fazer uma prece pedindo perdão a Deus por ter errado e não vou remoer mais aquilo. Mas isso daí que a gente deixa a desejar, porque muitas das vezes a pessoa nos perdoa, e nós ficamos com aquela mágoa. Eu fiz isso para fulano. Fica remoendo. E o perdão, isso acontece vice-versa. Ou então, quando você perdoa fulano, mas você fica remoendo. Eu perdoei fulano, mas certo dia fulano me fez isso. Fulano fez isso comigo e tal. Você tem que perdoar com a alma, perdoar com o coração, não apenas com palavras. Eu te perdoo, mas eu te perdoo e não vou esquecer o que você me fez. Eu vou sempre estar lembrando, eu sempre vou bater naquela tecla. E aqui quer dizer que não, que a gente deve sim perdoar com a alma. Jesus se entregou e perdoou. Jesus nos perdoa. Nós somos humanos, nós erramos, aprendemos com os erros. É uma coisa da humanidade ter esses erros. E saber perdoar, ter o perdão, é uma prática tão fácil e muitas das vezes somos orgulhosos e esquecemos de praticar ou praticamos só de boca para fora. Eu perdoei fulano, mas e no meu coração? Fulano, para mim, eu nunca vou esquecer o que fulano fez. Isso não é um perdão. Perdoar é quando você se entrega totalmente, quando você dá outra chance para a pessoa mostrar que ela se arrependeu do erro. E vamos dar continuidade. Perdoar para Emmanuel. Para Emmanuel, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações, aprendemos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal, para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações.
Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero, onde estiveres e onde fores. Lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. Perdoa agora. Não te detenhas, torna a presença do companheiro que te feriu e perdoar, ajudando-o a recuperar. Reflete o amparo, quantas dores e quantas perturbações lhe desgastarão a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira, e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que já vêm envenenados pelo fel da crueldade ou pela pessoa da calúnia. Não resistes, porém, perdoar agora enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o desejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti, senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Aqui quer dizer para a gente aproveitar essas oportunidades de perdoar e ter calma muitas das vezes. Muitas das vezes a gente acaba causando uma discórdia ali por uma palavra que foi expressada de mal forma. Muitas das vezes a pessoa está ali muito agitada, acaba falando coisas sem pensar, mas temos que ser aquela pessoa que tem a sabedoria, que fica calado nesses momentos, para não dar mais, como se diz, para não dar mais abertura para a discórdia, nós ficarmos calados e depois voltar e falar: você me disse aquilo ali no momento, eu não gostei. Você se expressou de mal forma. E muitas das vezes ficamos sobrecarregados, acabamos deixando-nos levar pelas essas energias. E por causa daquilo ali nos causa uma discórdia. E aqui quer dizer para a gente ter paz, ter calma. E compartilhar essa sabedoria com o outro, deixar mesmo nos levar e aproveitar as oportunidades de reaproximação e não perder tempo. O tempo muitas das vezes é tão corrido e por causa da nossa ignorância não pedimos perdão. Com medo do nosso ego, se eu for o primeiro a ceder e pedir perdão, isso vai me diminuir. Pelo contrário, aquilo ali vai te engrandecer. Você vai estar praticando um ato de bem, vai estar levando a pessoa a refletir. Olha para você ver, ela não estava errada e veio me pedir perdão. Vamos refletir mais nessa parte. E é isso que quer dizer, mas antes de perdoar o próximo, precisamos nos perdoar. Você precisa perdoar, aceitar os próprios erros, aceitar as próprias decisões, se colocar no momento onde você pode ter falhas, pode ter erros, mas erros, vamos dizer, uns erros sábios. Eu errei, mas eu veio como aprendizado, amanhã eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Vamos ser pontuais com nós mesmos. E ali,
Porque é difícil perdoar a si mesmo. É difícil perdoar a si mesmo quando se está cheio de sentimentos fortes, como raiva, tristeza, ressentimento e frustração. É preciso tempo para digerir esses sentimentos e conseguir analisar a situação de forma lógica. Como perdoar a si mesmo? Pedir perdão a Deus pelos erros, ter fé e seguir em frente com a vida depois de se arrepender. Não continuar pensando nos erros passados, aceitar o comportamento e o que aconteceu. Estar disposto a superar isso e seguir em frente. Como foi dito no início, para se perdoar, o primeiro passo importantíssimo, a gente precisa ter essa aceitação, ter um minuto para nós mesmos e aceitar que nós erramos, aceitar que somos falhos. E vamos dar início, como eu achei muito importante uma frase, eu resumi ela um pouco aqui. Se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Que é isso? O que é isso? Essa é a mensagem do perdão. Nos damos um pouco mais. A outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna nos termos que nós temos. O que quer dizer? Que quando a pessoa te trata de uma maneira que você não achou correto, para você não revidar esse ódio, essa discórdia, você ofereceu o seu lado interno, o seu lado de dentro, o seu amor, a sua sabedoria, a sua compaixão, a sua paz, a sua tranquilidade. Isso diminuirá os conflitos e irá te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. E o perdão é um ato de fé, é um primeiro passo para a felicidade. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros do jogo, mas também nos libertamos. Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Perdoar é um ato de esquecer o mal que nos foi feito. Vivemos em um mundo onde poucos pensam em perdoar. Mas muitos querem justiça. Muitas das vezes procuram fazer justiça até pelas próprias mãos. Mas por que ao invés de eu querer uma justiça, eu não vou pelo lado de entender o outro? Eu quero justiça porque com a justiça vai ser o melhor para mim. Eu vou querer a justiça porque vai estar me beneficiando. Mas e o outro? Então temos que deixar o ego sim de lado, temos que deixar de ser rígidos um pouco para procurar entender o outro. Procurar entender procurar entender o porquê que o outro fez isso, o que levou o outro a agir dessa forma, e não procurarmos justiça pelas próprias mãos. E aqui fala que o perdão é o caminho, abre o caminho para a paz interior. Com o perdão a gente vive mais saudável, né? Evita vários transtornos mentais, que muitas das vezes por isso que a gente fica com aquela mágoa ali de não perdoar, como se diz,
eu não perdoei ou o outro não me perdoou, e isso vai me causando um transtorno mental. Chega a ponto que as pessoas não se controlam esses transtornos mentais e acabam fazendo besteira. E eu agradeço a oportunidade, espero que o que foi dito aqui seja de reflexão para cada um. E convido a mentora a vir aqui na frente. Eu sempre ouvi essa frase, quando te dá uma da parte, dê a outra. Sim. Eu não entendi. Olha para você ver. Quando nos diz isso, o auto-perdão. Não é você deixá-lo bater. É uma expressão que eles usam para quê? Para você perdoar. Se um fez um mal com você, que você não revida, que você não deseja, por exemplo, um ódio para essa pessoa, mas que você acolhe. Mas não acolher, às vezes não tem essa evolução de colher ao seu lado. Mas que você faça uma prece, emana o amor a essa pessoa, porque, na verdade, quando ela desejar novamente, ela não vai ter forças para chegar a você. Se você alimenta uma energia, se você alimenta um ódio, o que acontece? Vai chegando a energia até você. Então, é preciso o quê? Tudo que você vai combater, é preciso combater com amor. Né? Então, quando a gente nos diz isso, dar outra face, é justamente isso. É você dar o amor àquele que necessita. É aquele que emanou essa energia até você, que você possa retribuir as energias com amor. Graças a Deus, né? Graças a Deus, vamos fazer uma prece, emanar essas energias, né, aos filhos necessitados. Quando a gente nos diz isso, muitos, né, se revoltados com a tristeza, com a injustiça, e emana a energia e acaba que o mundo terreno fica muito delicado para viver, né? As energias se tornam pesadas, você se torna uma pessoa com ódio no coração. Muitas vezes, emanada essa energia, você alimenta essas energias e faça muito mal a você. Então, graças a Deus, né, vamos entrar em sintonia, né, com os mentores, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós, cheguem aos nossos lares, cheguem nos nossos dormidores, né, aos nossos familiares, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem, de um espírito, de uma senhora. Ela fala que ela viveu, né, nessas terras, e ela fala que ela tinha um grande propósito, levar a beleza às pessoas, cuidar da beleza das mulheres. Então, ela fala que nenhuma dessas situações ela recebeu um convite, né? Ela fala que ela recebeu um convite para visitá-lo, uma amiga de algumas datas, e ela foi até esse lar dessa filha, né? E chegando lá, ela sabia que tinha uma grande armadilha a ela, né? Então, olha para você ver, e ela fala que nesse lar ela recebeu, como eu disse, ela desencarnou nessa visita. E ela fala que nesse momento que ela estava levando, né, alegria àqueles que necessitavam, ela recebeu isso como o fato fatal, né? Então ela fala que ela desencarnou, né? E com essa tristeza ela foi para o universo, né? Ela fez a sua passagem e ela fala que ela viveu
muitas décadas, né, sofrendo, porque ela não conseguia perdoar, que era uma pessoa que ela gostava muito, era uma pessoa querida por ela, mas ela não correspondia, né, o seu amor. Olha que triste tudo isso, né? E ela fala que ela sofreu muito. E ela fala que antes disso acontecer, ela também já sentia que essa pessoa não retribuía o que ela transmitia a ela. Mas mesmo assim, ela falou que ela, né, deu toda a confiança, toda a certeza que ela ia ser bem recebida. Então, por inveja, por ciúmes, né, ela fez esse ato de covardia a ela. E ela fala que o perdão, ela demorou se perdoar, porque ela fala que ela tinha uma grande missão em terra. Ela fala que junto aos seus familiares, mesmo eles orientando a ela, mas ela não conseguia, como diz, percebê-lo, né? Então, olha para você ver sobre a injustiça, né? Então, vamos prestar atenção, vamos perdoar. Muitas vezes aquele, né, que está ali ao seu lado, que às vezes fala palavras que lhe magoam, que lhe machuquem, mas não retribui a ponto de você deixá-lo vencer esse ódio. Que você faça as suas preces, que você emane o amor, que você abrace esse irmão, mas primeiro vamos cuidar de nós. Vamos começar a olhar nós, né? Quando a gente diz nós, porque o que nós precisamos? Estamos em terra com uma grande evolução. O Cristo, ele deixou nós com as nossas escolhas, porque senão ele ia fazer o quê? Nós perfeitos. Mas ele deixou essa grande oportunidade a nós, para nós fazer as nossas escolhas. Então vamos aproveitar essa existência, vamos dedicar, vamos olhar nós, vamos ver o que nós precisamos melhorar, né? Então vamos começar a observar. Não vamos nos, como diz, nos castigar tanto, porque às vezes o outro já lhe castiga. Então, se você começa a castigar você, se você não dá oportunidade a você, se você não ama você, é também um castigo, né? Então, vamos amar, vamos perdoar. Quando a gente nos diz o perdão, muitas vezes, não, vamos perdoar sim. Não, vamos começar a meditar. O que nós precisamos para perdoar o outro? O que aquele outro fez? Vamos começar a observá-lo, não vamos julgá-lo. Vamos colocar no lugar do outro também, né? Então, vamos fazer, como ele diz, essa caridade a nós. Precisamos muito a ouvir nós, porque às vezes nós temos uma grande decisão, nós temos a nossa escolha, mas tem o outro ali que fala, não, muda seu caminho, vai para cá. E às vezes você, para, como diz, cortar atalhos, você acaba entrando nesse caminho, né? Então, quem de nós que não se magoa com o outro? Todos nós. Nós estamos em terra, nós estamos aqui com uma grande evolução, um grande aprendizado, por isso precisamos nos cuidar, fazer as nossas preces. Se nós estamos magoados com o outro, que o outro às vezes nos feriu tanto, vamos fazer uma prece, porque sirva para você. Essa evolução é sua, não é do outro. Precisamos perdoar. E para isso, para nós perdoar, nós precisamos nos conhecer, nos ouvir mais, nos entender o que nós somos capazes. Colocar sempre em primeiro lugar, né? Para nós colocar em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Nos amar. Isso é gratuito a nós. Nós não precisamos gastar valores para nos amar. Se o Cristo colocou nós em terra, porque nós temos uma grande missão. Nós precisamos de nos cuidar e cuidar sim do outro, mas primeiro a nós. Vamos nos perdoar. Muitas vezes o que nós fizemos ontem, hoje não foi legal. Não vamos repetir, vamos melhorar. Não, eu fiz isso, não deu certo, eu quero aprender a não fazer mais. Vamos começar. E todos os dias nós podemos recomeçar sim. Todos os dias estamos aqui com uma grande oportunidade. Nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos colocar sempre em primeiro lugar e nos ouvir, né? Então, o Cristo, ele tem esse chamado a nós. Então, a mentora Lisandra, né? Ela trouxe aí todo o acolhimento a vocês, trazendo as palavras, né?
para lhe trazer o conforto, para nós saber como lidar, né? E para isso precisamos fazer as nossas preces. Precisamos chegar mais próximo do Cristo. Por quê? Nós distanciamos. Com os nossos pensamentos, muitas vezes nós sente o quê? Envergonhados. Justamente por isso. Mas vamos começar a olhar. O que nós necessita fazer para estar junto do Cristo, né? Porque é nós que distanciamos. Ele está sempre ao nosso lado. Mas com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, acaba que você distancia do Cristo, tá? Então, olha, vamos começar a observá-los. O que nos faz feliz, né? Às vezes é tão pouco, às vezes, que nós necessitamos para ser feliz, né? É nos ouvir, é fazer uma visita àqueles que nós nos amamos, né? Nós podemos fazer isso. Nós podemos falar uma palavra de conforto ao outro. Nós precisamos acolher o outro. Nós precisamos abraçar o outro. Só isso que o Cristo quer de nós. Graças a Deus, né? Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Hoje eu vou passar, né, as palavras para a mentora Isis, né? Ela vai estar falando um pouquinho para vocês sobre também o perdão. Vamos aproveitar essa grande oportunidade, né? E dar a cada um de nós para nos ouvir, para nós, como diz, ser feliz com as nossas escolhas. Quando nós não fizemos uma boa escolha, vamos fazer as nossas preces, vamos ter um cantinho no nosso lar, que seja esse cantinho sagrado, onde nós podemos sentar e conversar com Cristo, porque nós temos essa oportunidade. Basta nós querer essa oportunidade, porque Ele está ao nosso lado o tempo todo. Então, para isso, né, vamos entrar em sintonia, né? Vamos se alegrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer o convite à mentora Isis. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nesse dia de hoje, a mensagem que eu trago sobre o perdão, acredito que, né, já foi falado muita coisa, mas hoje, nos meus afazeres, aí eu comecei a pensar sobre o perdão, né, sobre o tema da palestra, e o que chegou até mim, a mensagem que chegou até mim foi sobre sairmos curados. A partir do momento que a gente exercita o perdão, quem sai curado somos nós. Às vezes a gente acha que o perdão ele vai servir, quando é para o próximo, ele vai servir para o outro, para aliviar a culpa do outro. Ele serve para que você saia curado, né? Ele se liberte de toda mágoa, né? E quando é sobre você também, você vai sair curado. Porque o perdão, se você pensar, é como se fosse quando alguém te ataca ou quando você se sente que você tem que se perdoar, é como uma ferida que ela está ali com aquela casca, né? São as mágoas vêm e cobre com aquela casca grossa, né? Para que você, quando você vai exercitar o perdão, o que você vai fazer? Você vai começar a limpar aquela ferida, você vai retirando aquelas cascas, né? A casca grossa, você vai colocando, vamos né, lembrar de uma ferida, você vai colocando os antissépticos, vai colocar um soro, né? E vai passando ali, vai limpando, né? Então, é o carinho, é o amor que cura, né? Então, foi essa mensagem que chegou sobre a cura, que muitas vezes as pessoas estão sofrendo ali por falta de perdão. Então, a partir do momento que você se dá, né, a oportunidade de perdoar, que não seja da boca para fora, eu perdoo, pronto, eu não quero ver aquela pessoa. Não, você tem que buscar aquele sentimento que te magoou, tem que trazer ele para fora, para que você saia realmente curado. Não é você distanciar daquilo e não querer ouvir falar mais. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Graças a Deus. Presentear a mentora Isis.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos presentear a mentora Isis, né? Como lhe diz, né? É um dia de alegrar, é um dia de felicidade. São emanado todo o amor a todos os mentores da casa, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Sinta abraçada por todos os mentores e mentora. Graças a Deus por essas grandes oportunidades de estar aqui, emanando, representando, né, a casa para cada um de vocês. Graças a Deus. Receba meu abraço, receba meu carinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço, né, a todos, a casa, né, pelo carinho e por todo, né, esse acolhimento, né, porque a gente, cada dia que passa, nós saímos mais fortalecidos, né, cada reunião, cada membro que vai chegando, né, todos que estão aqui, nós sentimos mais fortalecidos e acreditamos que cada dia, né, a gente vai se unir mais para se tornar uma grande família, né, que esse elo seja mais forte cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, né, como lhe disse, fazer as preces, emanando todo esse amor, todo esse carinho aos necessitados, e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, sinta amados, sinta acolhidos por cada um dos mentores, graças a Deus. É muito importante a presença de vocês. Como lhe disse, sem vocês não teria a casa. Só agradecer a cada um com a participação de estar aqui, né? Igual a mentora Isis lhe disse, sempre na quinta lua temos um visitante, né? Então, sinto muito honrada de estar representando a casa Bem Te Vi. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus.